Já aconteceu de você precisar sair de casa às pressas e calçar o primeiro sapato que viu pela frente? Ou colocar aquele sapato que para você parecia o mais bonito e aí só perceber que calçou o sapato apertado ou desconfortável depois que teve que caminhar um pouco mais e quando já não dava mais tempo de voltar? Isso deve ser muito ruim, certo? Muito chato. Estamos no nosso primeiro dia da nossa Jornada Farol Além da Resiliência. E hoje vamos refletir sobre espiritualidade e resiliência. Voltando à história do sapato apertado. Geralmente as motivações estéticas ou a ansiedade e a pressa por causa de um atraso nos levam a colocar o primeiro sapato que vemos, sem nos preocuparmos com sua adequação ou conforto. No início, as dores do sapato inadequado são inibidas, mas no decorrer do dia, quando a vida toma o seu ritmo normal, vamos percebendo que estamos com o sapato errado. A gente até se acostuma com a dor, se adapta à forma de andar, evita caminhadas mais longas e permite que o nosso corpo se conforme. Mas quando chegamos em casa e finalmente ficamos descalços, percebemos bolhas e machucados nos pés. Por mais que o nosso corpo tenha se amoldado ao calçado, nada muda o fato de que estávamos com o sapato errado. Do mesmo modo que nos adaptamos e nos conformamos ao uso do sapato apertado, também criamos naturalmente nossas zonas de conforto para fugir da realidade. Entretanto, assim como em uma caminhada existem momentos de maior esforço, momentos em que nos deparamos com uma emergência e que precisamos correr, na vida também existirão momentos de contingência. Os momentos de contingência são aqueles momentos de adversidades que nos tiram do piloto automático. As adversidades nos obrigam a firmar as mãos no volante e fixar os olhos no presente e nos levam a olhar para quem somos, para qual é o nosso propósito e, de fato, qual é o nosso destino. É nesse olhar fixo e reflexivo, diante das tempestades reais da vida, que muitas vezes percebemos que tem algo errado conosco, que precisamos de algo mais. São momentos que somos chamados à espiritualidade, a viver, a transcender, a ir além de nós mesmos. Esses momentos nos faz emergir e buscar algo mais que a simples resiliência. O chamado à espiritualidade, à transcendência, começa com a percepção de que aquilo que nos calça é inapropriado. De que, às vezes, é melhor estarmos descalços do que usando algo que não é feito para nós, que não nos serve. O chamado à espiritualidade, à transcendência, é um chamado para a libertação. Libertação das fugas, da negação da realidade e das trivialidades que surgem quando estamos nesse piloto automático. A espiritualidade é uma necessidade humana. Nós fomos criados por Deus para viver um relacionamento com Ele, viver essa espiritualidade com Ele. Temos um anseio pelo divino, um vazio que está dentro de cada ser humano que precisa ser preenchido. Dostoiévski, considerado um dos maiores romancistas e pensadores da sua época, disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Blaise Pascal já afirma que há no homem um buraco da forma de Deus. Existe então em nós uma necessidade de Deus. Somente Ele pode preencher nosso vazio. A questão é que muitas vezes, no piloto automático, preenchemos esse vazio com coisas inapropriadas. Somos seduzidos pela estética sem reflexão, pelo prazer imediatista, pela pressa e pelos medos. Assim, tentamos nos preencher com subterfúgios que nos causam ainda mais dor e escravidão. Somos criativos, queridos, nessa busca por preenchimento. Buscamos pelo caminho do poder, do sucesso, do ativismo até dentro de casa, do ativismo profissional, do ativismo político e até do ativismo religioso. Buscamos pelo caminho do hedonismo, do prazer individualista das mídias sociais e canais de streaming. Buscamos nos relacionamentos direcionados por desejos egoístas ou mesmo buscamos preencher esse vazio nos bens materiais, como é comum em nossa época.
Muitas vezes, buscamos também pelo caminho da autonomia e autossuficiência nas religiões, filosofias, ideologias e conhecimento pelo simples conhecimento. Alguém já disse que todas essas buscas geram uma fábrica de ídolos dentro de nós. São deuses caprichosos e perversos que exigem e cobram práticas que são bizarras, que inviabilizam ainda mais a vida daquelas pessoas que adoram esses deuses. Nessas fugas, somos criativos em inventar esses ídolos caprichosos, que geram em nós mais medo e escravidão. Nessa jornada, nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Filipenses. O início dessa linda carta que Paulo escreve àquela igreja que estava em Filipo, ele chama a atenção nossa por uma expressão dele, por algo que ele diz. Ele inicia a carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses 1, versículo 1. Paulo e Timóteo fazem questão de revelar a fonte da sua espiritualidade, a fonte de sua vida, a fonte de sua alegria e resiliência. Eles não escondem a fonte de seus desejos e buscas. Eles se autoproclamam como servos de Cristo Jesus. Mas antes de Paulo se proclamar servo de Cristo, ele também teve suas buscas que não lhe deram preenchimento. Se a gente lê a carta ali aos Filipenses, no capítulo 3 desta mesma carta, Paulo vai explicar como que era a sua vida anteriormente, como que ele buscava preencher o vazio da sua vida e da sua alma. Paulo buscou preencher esse vazio na filosofia, nas heranças familiares, na religiosidade e até nas ideologias político-militares. Mas nada disso o preencheu. Foi a partir de uma de suas viagens perseguindo os cristãos, quando ele foi encontrado por Jesus de Nazaré. Paulo passou a considerar como perda tudo que antes para ele era motivo de orgulho depois desse encontro. Paulo diz lá em Filipenses 3, do versículo 7 ao 9, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo deixou claro que ele não era servo do imperador César, que o mantinha acorrentado ali e preso. Também não era servo da religiosidade judaica, do tradicionalismo judaico, nem da associação político-religiosa militar que os fariseus tinham com os romanos, e muito menos ele era servo das filosofias de sua época. Paulo era servo de Jesus Cristo. Ele evidenciou que seus desejos e ambições haviam se tornado cativos de um único amor, Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador. Jesus era a fonte de vida e resiliência para Paulo, mesmo em situações de extrema dor e tristeza. E você? A quem tem servido? Quem ou o que tem lhe preenchido? A quem você serve? Aonde você deposita as ansiedades e desejos do seu coração? Eu te convido a fazer uma oração comigo. Você pode repetir essa oração aonde você estiver agora? Diga o seguinte: Deus, mostra-me quais são as coisas que tomam primazia em meu coração, a ponto de me tornar escravo delas, ídolos que têm surgido dentro de mim. Senhor, abra os meus olhos para identificá-las. Eu quero ser liberto, Senhor. Quero ser o seu servo, preenchido inteiramente pela sua presença em minha vida. Amém. Tem um desafio para você hoje. Nesse mesmo espírito de oração, fique atento e sensível para descobrir quais são os sapatos que lhe machucam. Quais são as situações que lhe deixam desconfortável, que causam aflições, dores, que ocasionam ansiedade ou momentos até de descontrole. À medida que for descobrindo, comece a anotar e orar perguntando a Deus quais seriam as possíveis causas desses sentimentos negativos, ruins e atitudes ruins. Deus tem muito para fazer na sua vida. Que Deus o abençoe grandemente. Até mais.